Verdade sobre o purgatório. O texto básico é Lucas capítulo 16, versículos 22 a 26. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que more na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas capítulo 16, versículos 22 a 26. Verdade sobre o purgatório. Purgatório. Aurélio, em seu dicionário da língua portuguesa, define: purgante, purificatório, lugar de purificação das almas dos justos antes de admiti-las na bem-aventurança. Qualquer lugar onde se sofre por algum tempo. Expiação, padecimento, sofrimento. Analisando e questionando as definições de Aurélio. Lugar de purificação das almas. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 7 e 9, deixou escrito: Mas se andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os pecados, Ele, isto é, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículos 7 e 9. Lendo o texto bíblico acima e ouvindo os defensores da doutrina do purgatório, ficamos agora num dilema. De um lado, os orientadores do catolicismo romano dizem que há um purgatório para purgar as almas dos justos antes da redenção. Do outro lado, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que só o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Notemos aqui, de todo o pecado. Não sobrou nenhum pecado para o purgatório. Agora a escolha entre as duas informações fica a critério de cada ouvinte. Ou fica com as informações do catolicismo, ou fica com as informações da Bíblia. Eu, porém, fico com as informações da Bíblia, a palavra de Deus. Outro questionamento sobre a definição de Aurélio sobre o purgatório. Se o purgatório resolve a questão da purificação do pecador, então o sacrifício de Cristo foi em vão e Deus fez de Jesus, seu Filho unigênito, uma brincadeira de mau gosto, de crucificação e ressurreição, e que os profetas do Antigo Testamento brincaram de fazer profecias sobre Jesus. Considerando a seriedade da palavra de Deus, podemos notar que tem gente que não tem receio em brincar com coisa séria. A origem do purgatório.
No livro apócrifo, que quer dizer não inspirado, da Bíblia Católica, segundo Macabeus capítulo 12, versículos 38 a 46, fala de alguns mortos, os quais supostamente morreram como castigo por causa da idolatria aos ídolos de Jânia. O texto em 2 Macabeus capítulo 12, versículos 38 a 46, não fala de purgatório. Foi de tal texto que o clero romano deduziu a existência de um suposto purgatório. Assim como fazem da lenda Aparecida a suposta mãe de Deus, inventou a lenda chamada purgatório e saem pregando como se fossem verdades absolutas. Por essa e outras razões é que o grande sábio baiano Rui Barbosa dizia: a Igreja Romana é uma religião de fábulas e o apóstolo Paulo mandou rejeitá-las. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1, 2 e 7. Em meio à dogmática do catolicismo romano, o purgatório começou a existir a partir do ano 503 depois de Cristo, conforme o documentário O Estado do Vaticano, de Lauro de Barros Campos, página 6. Na verdade, o purgatório nunca existiu. O que existe são apenas teorias. Segundo o livro Seitas e Heresias, um sinal dos tempos, de Raimundo de Oliveira, página 22, a ideia do purgatório vem de raízes budistas. Quem adicionou purgatório nas doutrinas católicas foi o Papa Gregório I. Quando faleceu Tancredo Neves, bispos e padres exclamaram: os anjos levaram Tancredo Neves para os braços de Deus. Isso no momento foi confortador. Só que uma semana depois, a igreja deu marcha ré, ordenando a celebração de missa pela alma de Tancredo Neves nas chamas do purgatório. Conforme vemos até aqui, o purgatório não passa de mais um conto do vigário, buscando enganar suas vítimas sem qualquer receio. O pior é que as vítimas gostam de ser enganadas. Em Maringá, certo dia, questionando lendas como esta, um cidadão tentou me contestar com ironias, dizendo: vocês evangélicos se acham mais sábios do que todos e pegam pesados. Respondi-lhe: não somos mais inteligentes que ninguém. Somos mais cuidadosos em conferir o que os pregadores dizem, sejam eles evangélicos ou não. Fazemos isso por não admitir sermos enganados por ninguém. Os ouvintes ouviram muito, por ocasião da morte do Papa João Paulo II, a imprensa divulgando a incerteza do Papa quando exclamou: estou morrendo e tenho medo do juízo divino. Se a Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículo 24, e também em Romanos, confirmado pelo apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há nenhum juízo para os que estão em Cristo Jesus. Que convicção tinha o chefe romano, que conquistou o mundo com o seu carisma? Desafio o ouvinte a perguntar aos defensores e pregadores da doutrina do purgatório se eles sinceramente creem na existência do purgatório. Vocês sabiam que a maioria dos padres não crê na imagem de Aparecida como mãe de Deus? Assim também é em relação à doutrina do purgatório. Razões por que não creio na doutrina do purgatório. Primeiro, porque nem mesmo a Bíblia Católica ensina sobre a existência do purgatório. O livro 2 Macabeus, capítulo 12,
versículos 39 a 46, faz referência à oração pelos mortos, mas não fornece qualquer informação sobre a existência de um suposto purgatório. Mesmo que o livro de 2 Macabeus registrasse a existência do purgatório, não era digno de crédito, pois o livro é apócrifo, ou seja, não inspirado por Deus como livro do cânon sagrado. A Igreja Católica só passou a incluir Macabeus e outros livros apócrifos na Bíblia só a partir do ano 1546 da era cristã. Segundo, não creio na existência de um purgatório, porque em nenhum lugar na Bíblia Sagrada há qualquer informação sobre tal doutrina. Em Lucas capítulo 16 e versículo 26, no contexto da narrativa de Jesus sobre o rico no inferno, Jesus afirmou: está posto um grande abismo entre os mortos em Cristo e os mortos sem Cristo, de sorte que nem os do paraíso celeste podem passar para o inferno, como também os do inferno podem passar para o paraíso dos salvos. Lucas capítulo 16 e versículo 26. Voltemos ao tema: verdade sobre o purgatório. Quais as verdades sobre o purgatório? A verdade absoluta sobre o purgatório é que o purgatório é uma grande mentira. Eu e muitos outros não acreditamos na doutrina do purgatório, porque quem recebe Cristo e estuda a Bíblia, o Espírito Santo ajuda a definir entre verdades, contos, lendas e mentiras. Venha a Cristo e descubra que você também é inteligente e que Deus não lhe criou para viver no engano, e sim para viver na verdade absoluta de Jesus Cristo. Receba a Cristo como o teu Salvador e Senhor da tua vida.